Vocês perceberam que a minha imagem está melhor do que as outras vezes? Nós trocamos as câmeras. Agora vocês estão me vendo melhor, né, bem mais nítido, e o professor não aparece só. Antes aparecia só o rosto, né? Agora nós estamos com um sistema de câmera aqui bem melhor. Muito bem. Transtorno de personalidade narcisista. Foi a matéria que nós começamos e vamos encerrar para passarmos depois para o outro tema, que será, deixa eu ver aqui, turma 4, sexualidade, perversões sexuais. Aí vamos falar sobre pedofilia e um monte de coisa. Aí, importante e necessário para o nosso dia a dia aí, do psicanalista, né? Muito bem. O transtorno de personalidade narcisista, ele é um transtorno que atinge 0,5% da população. E é mais comum em homens do que em mulheres. Olha aí, está dizendo a pesquisa que os homens são mais narcisistas do que as mulheres. E o narcisismo, ele começa a se desenvolver na adolescência. É muito comum na infância, adolescência, na fase da latência, a criança começa a apresentar, o adolescente também começa a apresentar fortes traços de narcisismo. Muito bem. Falamos também que essa personalidade, esse transtorno de personalidade, é caracterizado por um padrão generalizado de grandiosidade, necessidade de adulação e falta de empatia, e o diagnóstico é por critérios clínicos e o tratamento é com psicoterapia psicodinâmica. Eu estava assistindo o Fantástico ontem e sobre o submarino que afundou lá, que implodiu, né, tentando chegar ao Titanic, e um dos narradores lá, apresentadores, falando que o cara que construiu, o empresário bilionário que construiu aquele mini submarino, era um cara muito narcisista. Ele não aceitava que ninguém chamasse a atenção dele, que ele sempre estava certo, tinha mania de grandiosidade e era uma pessoa muito difícil. Então o narcisista é esse cidadão, né, que tem um transtorno de grandiosidade. Os pacientes com esse transtorno, eles são muito, tem muita dificuldade de regular a autoestima. Nunca as coisas estão bem para eles. Você pode fazer o que você quiser, sempre a autoestima está lá embaixo, e eles precisam o quê? Serem louvados, né? E precisam de estar ligados às pessoas, afiliações com pessoas, e instituições especiais. Essas semanas eu já falei sobre isso, que acho que eu já falei em aulas passadas. Fomos surpreendidos com uma colega de trabalho, e ela disse assim: não ando mais com qualquer um. Chega de andar com picareta, chega de andar com quem não me soma, com quem não contribui com a minha vida. A partir de hoje, eu só ando com pessoas tops das galáxias. Aí nós começamos a rir, né? Porque essas pessoas precisam tirar selfie com gente importante para dizer que, né, eu sou tão importante aqui, tirando uma foto com o artista importante, aquela pessoa importante. Então sempre tem que estar. Sabe quem agora é meu amigo? Fulano de tal. Sabe quem jantou comigo ontem? Fulano de tal. Sabe quem tomou um vinho comigo ontem? Fulano de tal. Então as pessoas narcisistas, elas precisam ter essas pessoas ao lado delas, que são afiliações com pessoas e instituições especiais. E essas pessoas tendem muito a desvalorizar outras pessoas que passam a manter uma sensação, né, de superioridade. Então, esse transtorno de personalidade narcisista, ao longo da vida, varia muito. Então, entre homens e mulheres, né? Pode ser que mulheres tenham mais, homens menos, e homens mais, é variado, né? Muito bem.
A personalidade narcisística ou narcísica, ela traz algumas comorbidades como transtorno depressivo, transtorno depressivo persistente, anorexia nervosa, transtorno por abuso de substâncias, especialmente cocaína, ou outro transtorno de personalidade, por exemplo, a personalidade histriônica, borderline e paranoica, né? Então, o narcisista é muito comum ter essas comorbidades. Tem o TDP, que é o transtorno depressivo persistente, e esse transtorno ele encaixa na categoria de várias formas de depressão crônica, nas quais os sintomas depressivos estão presentes mais dias que sim e outros não, e um período, por menos assim, um período de 2 anos, entre crianças e também adolescentes. Então, é muito comum esse transtorno narcisista ou narcísico começar na adolescência, já começa lá na fase da infância e vai chegando até a idade adulta. Muito bem. O que acontece com esses pacientes com transtorno de personalidade narcisística? Eles subestimam suas habilidades, superestimam, né, as suas competências, suas habilidades, exageram nas suas realizações, se acham originais, especiais. É igual esse ditado que fala, você pensa, hoje eu já ouvi isso de um pastor, e daí fulano tá com você? Ah, não, ele é difícil conviver com aquele cara lá, né? Ele pensa que é o último biscoito do pacote. Você já ouviu essa frase, né? Então, o narcisista é aquele cara ou aquele homem, aquela mulher que pensa que é o último biscoito do pacote. E assim, esses pacientes estão preocupados com grandes realizações, com preocupados com fantasias de grandes realizações. Gente, essa semana, presta atenção aí o que eu vou falar para vocês. Essa semana, o que aconteceu no meu setor de trabalho. Um menino, ele tem 40 anos e idade mental de 7 anos, ele tem problemas. Esse menino, ele infiltrou no nosso departamento lá onde a gente trabalha, obcecado por uma colega de trabalho, uma advogada criminal. Esse menino deu um trabalho tão grande para nós que precisou intervir, chamar o pai e a mãe. E a RH lá da empresa onde ele trabalha aconselhou a mãe a interditá-lo. Olha, interdita esse menino, porque ele tem vários problemas e vocês precisam interditá-lo para que vocês recebam o benefício e ele possa sustentar a família. Mas esse menino tem problema. Onde ele vai, ele fica obcecado. Ele vê uma mulher bonita, se ele encafifar, como dizia minha saudosa mãe, se ele encafifar com a mulher está perdida. E essa semana ele pegou uma colega de trabalho, uma colega minha de trabalho. Eu tive que intervir e não foi fácil, não foi fácil. Pensa num sujeito que deu trabalho e ameaçamos até de levá-lo para a delegacia e enquadrá-lo por assédio e ameaça. Ele entrou no Instagram da minha colega lá e começou a guardar fotos dela e mandar e-mails para ela. Nós estávamos em São João da Serra, pastor Marcelo, e a gente estava em diligência lá para São Jerônimo, naquele acidente, e ele mandou um áudio para a minha colega lá, falando coisas assim terríveis. Aí ela mostrou para nós, os outros peritos que estavam lá. Daí um dos meus colegas falou, doutor, a senhora precisa tomar uma providência, porque esse menino aí está obcecado. Eu lembrei da Ana Hickman, um fã obcecado pela Ana Hickman e deu toda aquela tragédia lá. E hoje o cunhado da Ana Hickman, em defesa dela e do irmão, teve que matar o obcecado lá, né? Então, eu percebi na fala desse menino aí a mania de grandeza, falando para a mãe que ele ia trabalhar num setor que ia atender a Polícia Federal, que ia atender a Justiça Federal, que ia atender o governo, e essa mulher aqui é minha chefe, que é minha colega de trabalho lá. Foi muito difícil nos desvencilharmos desse ser aí. Tivemos que intervir.
tivemos que intervir. Porque ele ficou obcecado pela colega e deu uma dor de cabeça. Tive que dar uma psicológica bem forte nele. Eu disse, se você não parar com isso, nós vamos tomar providências judiciais contra você. Olha o perigo dessas pessoas com essa mania de grandeza, né? De realização, essa fantasia de que eu vou trabalhar no setor, eu vou lá ficar com fulana. E ele começou a falar isso e falava isso para os amigos, falava no outro trabalho dele. Ele é caixa de uma rede de supermercado. E aí descobrimos que o menino tem problema, ele tem problemas e não foi fácil nos desvencilharmos desse rapaz. Então, isso aí é um transtorno. As pessoas têm essa mania de grandeza, né? Prestígio, influência, ou de experimentar um grande amor. Ele disse assim para minha colega, quando ele foi lá pedir estágio, né, na sala dela, ele varou o protocolo de segurança que agora abriram uma sindicância lá para poder apurar isso. Como que ele entrou lá? Quando a doutora falou que ele não podia fazer, porque ela percebeu que ele tinha problema, ele olhou para ela e disse assim, o meu sonho era conhecer você. Essa foi a palavra-chave, pastor Marcelo. Quando ele falou, meu sonho era conhecer você, ela falou, pronto, agora eu descobri que eu estou diante de um psicopata apaixonado. Minha colega está apavorada. Hoje eu almocei com ela, ela falou assim, eu não sei o que eu vou fazer, porque ele está me ligando. Eu falei, bloqueia ele. Tivemos que bloqueá-lo, porque o cara não é fácil. Então, o narcisista é esse que quer ficar por cima, né, daquilo que nós chamamos de superioridade mesmo, não sendo. Falei dos narcisistas sexuais, que aparentam um falso senso de competência e valor pessoal. Nós temos uma novela aí, eu não, né, não assisto, assisto assim de vez em quando estou aqui, eu vejo lá, achei interessante umas cenas lá da lavoura lá. Temos lá um cara narcisista, que é um italiano, né? Que diz que tem isso, que tem aquilo, que tem não sei o quê, não sei o quê, aí, mas ele dá o golpe do baú. É o golpe do baú, o cara que dá o golpe do baú. E ele não é ninguém, ele é um estelionatário. Ele fala que tem não sei o que lá na Itália, que ele é filho de príncipes, que ele é filho de nobres da Itália, e o cara não é ninguém. Gente, isso é muito comum na internet, nas redes. Esses caras disfarçados de Dom Juans apaixonados falam que são empresários e ainda arrancam o dinheiro das mulheres. E tem homens também. Eu tenho um amigo advogado que ele conheceu uma menina no Badu, deixou a família com 2 filhos adolescentes, deixou a esposa e os 2 filhos adolescentes, e essa prostituta sofisticada aí, o profissional, arrancou 500 mil reais dele. 500 mil reais. Enganou ele no Badu, conheceram lá no Badu. Então, assim, esses narcisistas são tão egocêntricos que impossibilitam de se concentrem nos outros. Desta forma, nunca se colocarão no lugar dos outros, que eles podem ser muito insensíveis e carecer de empatia. Caiu na deles, tá ferrado. Narcisista sexual. Esse narcisista sexual, não só nas redes, mas também no dia a dia. Aquele cara que é sedutor e que engana a parceira ou o parceiro, né? Através desse transtorno narcisístico, né? Ou narcísico, que é a sedução, né? A sedução pelo sexo. Então, quando alguém cai nas garras do narcisista sexual, a princípio só há bons momentos, risada e prazer, mas quando o tempo passa, a vítima descobre que as coisas não vão bem, de repente descobre outro lado do narcisista sexual. Eu tenho uma conhecida que chegou a dar o companheiro, é quase próximo a mim aqui, vizinho. Ele só vem no dia do pagamento. Daí ele dá o sexo para ela, né? E pega dinheiro dela. Ele vem, supra a carência dela, pega o dinheiro e sai. E esses dias ela estava chorando as pitangas, né, aqui para uma conhecida. Ele disse assim, olha,
você tem que cortar esse cara. Você tem que cortar esse cara. Mas é assim, ele vem, quando vê que ela tem dinheiro, seduz ela, pega o dinheiro e vai embora. Então é um narcisista sexual, né? Sedutor que deixa um vazio cada vez maior nos seus encontros sexuais e, em suma, as relações sexuais se transformam em algo humilhante. Humilhante. Dessa forma, antes era paixão, agora é só sofrimento. Então, esse narcisista, este é o termo que alguns profissionais de saúde mental preferem chamar de narcisistas perversos. Pessoas que têm uma combinação com comportamento sexual de dependência. A mulher não consegue se desvencilhar desse narcisista e vice-versa. Então, eu dou o que você precisa e aí eu pego dinheiro e supra sua necessidade sexual, pego o seu dinheiro e vou embora. Então, é um narcisista sexual. Aquele que assedia e promete à mulher noites de prazer a troco do dinheiro, né? Então, o que se denomina narcisista sexual é uma pessoa que não sabe se relacionar e manter intimidades com as parceiras. Ele não conhece outra maneira de se relacionar, né? Sendo assim, eles machucam emocionalmente as pessoas com quem convivem. Então, há muito disso hoje, é muito comum, né, em alguns. Estão me pedindo o link da aula. O link da aula já está aí. Isso. Obrigado aí quem passou. Então, esses narcisistas sexuais, eles são predadores em muitas mulheres e também mulheres e predadoras levam muitos homens, né, a esse relacionamento abusivo. Muito bem. O narcisista usa da sedução e manipulação com o poder que tem, explora as parceiras, né, e as trata como objetos para satisfação pessoal. O narcisista derrama no outro suas coisas ruins por ser impossível conviver com essas ideias e pensamentos. Um perigo, essas pessoas, perigo, porque elas estão a todo tempo aí. E o narcisista sexual, a pessoa que assedia o outro, oferecendo sexo em troca de dinheiro, ele pega aquelas mulheres mais fragilizadas, né? Como todos os dias nós estamos vendo aí na mídia aí, mulheres que caem no conto do falso amor, da paixão e aquilo por diante, que põe dinheiro na conta do cara. Muito bem. O narcisista não tem muitos limites. Então aí ele vai forçar as parceiras aos atos que ela não precisa, mas ele manipula, intimida, seduz com métodos de abuso psicológico, informações distorcidas e com a intenção, coisas inventadas com a intenção de fazer a vítima duvidar da sua própria memória. E aí ele vai manipulando o parceiro mente até chegar a um fim que vai trazer prazer e lucro, né? Lucro. Então, pessoas com alto grau de narcisismo sexual muitas vezes são muito proficientes na arte da sedução. Geralmente são dotados de boa aparência física, habilidades dialéticas e aparentemente são atenciosos e afetuosos, especialmente com aqueles que não os conhecem muito bem, né? Eu fico assim impressionado de ver a capacidade que eles têm para seduzir as mulheres, né? E tirar delas, fazer com que elas depositem dinheiro na conta. Agora, há poucos dias eu vi, foi no Domingo Espetacular, uma mulher perdeu 300 mil reais com um sujeito lá que ela nem conhece. 300 mil reais. Então, assim, quando alguém cai nas garras de um narcisista sexual, parece que tudo está bem no começo, né? Nós rimos, brincamos, nos divertimos juntos. No entanto, com o tempo, a vítima descobrirá que as coisas não estão indo bem e, de repente, ela descobrirá o lado sombrio do narcisismo sexual. Então, isso é muito comum hoje. É muito comum. Todo dia estamos aí vendo casos, né, de mulheres apaixonadas que depositaram dinheiro na conta, mulher que foi para outro país atrás do cara, chegou lá, não tinha nada. Foram em outra cidade atrás do cara, foram andando, acharam um endereço, chegaram lá, era uma favela.
E assim por diante. Caiu no golpe, o conto do narcisista, né? Então, com o tempo, o sedutor começa a deixar uma sensação de vazio cada vez maior. Quanto aos encontros sexuais, eles só acontecem quando essa pessoa deseja, de maneira como ela quer. Além do mais, eu vi uma menina um dia chorando no ponto de ônibus, há muito tempo atrás. Você não vem, eu estou te esperando aqui. Aí o cara de lá, acho que casado, né? Eu escutei, você tá com a sua mulher, seu vagabundo, e não sei o quê. Ela gritava no telefone. E agora você tá aí no seu aconchego, quentinho com a sua mulher. E a menina começou a chorar, 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 chorar. Eu vou me matar, se você não vier, eu vou me matar. Então, assim, o narcisista pouco se importa, né? Ele não se importa nem um pouco com as necessidades sexuais do seu parceiro. Dessa forma, o que antes era paixão, agora é sofrimento, resumindo, relações sexuais humilhantes. Então, é improvável, gente, que os narcisistas sexuais tragam algo significativo para os outros. Então, quem cai nesse tipo de farsa, nesse tipo de golpe, os traumas são irreversíveis, porque mexe com o sentimento das pessoas, né? Mexe com o sentimento das pessoas. Então, enfim, narcisistas são aquelas pessoas que só veem seu umbigo e pensam que são a única bolacha do pacote, né? Não têm empatia pelos outros, só que o que é deles é melhor. Então, é um transtorno. Vamos passar aqui para o conceito do eu, que é algo que vem. O narcisista, ele tem um grande sentimento de eu sou. Eu sou. Como isso se forma nas pessoas? Nós vamos ver como que esse eu, na psicanálise, como a psicanálise explica essa formação do eu. Está vendo aí uma imagem que é um gato olhando no espelho, achando que é um leão. Né? O que vocês acham disso? Né? Eu vou comentar depois, vou pedir para vocês comentarem. Um gato e vai no espelho e ele pensa que é o leão. Eu falei da figura narcísica ou narcisística da rainha do espelho. Né? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Daí o espelho um dia se enfesou, pastor Marcelo. E falou, tem sim, tem a Branca de Neve. Eu vou matar essa mulher. Não pode ter ninguém mais bonito que eu. Não pode ter ninguém mais bonito que eu. Eu sou eu. Então, como isso se forma na criança, no adolescente, e como isso vai lá explodir na idade adulta? Então, o conceito do eu para a psicanálise é mania de grandeza, ou eu penso que sou um leão, mas no final de contas eu sou um gato, né? Eu sou um gato. Vai cair daqui 10 minutos e nós vamos aí então partir para a nossa última aula do mês aí nesse tema. Muito bem. A palavra eu pode ter muitos ou vários pontos de vista. Em primeiro lugar, essa palavra se refere à individualidade pessoal. É muito interessante, eu acho muito interessante essa questão da individualidade, porque eu posso ser semelhante a vocês, mas nós somos diferentes e temos distinções, né, de genes, de personalidade, ninguém é igual. Nós podemos ser igual ou semelhante, mas assim, ninguém é único. Cada um tem a sua personalidade, o seu eu, vamos dizer assim, sua identidade. Então, a palavra se refere à individualidade de uma pessoa, o pessoal. A primeira pessoa do singular que acompanha um verbo. Por exemplo, vou falar o nome de vocês aí. A Lilian, o Marcelo, né, o Jonathan, a pastora Val, o Márcio, a Daiane, o Hélito, a Daniele, todo mundo que está aí. Ó. Se eu esqueci aí, me perdoe. Tá? Todas essas pessoas, elas são, cada uma individualidade. É uma pessoa individual. Tá? Então, o eu é importante na vida das pessoas. Eu sou eu. Eu sou Samuel. Pode ter 10 Samuel, mas igual a eu não existe, como diz minha mãe. Não existe.
quando ela brigava com meu pai, né, ela achava que meu pai era um homem diferente de todos os outros. Ela falava assim: como você é ordinário, velho. Homem igual você não existe. Então não existe mesmo. Não existe. Pode ter um Marcelo lá, mas não é. Não é igual o pastor Marcelo aí, né? Deus me livre, né? Não pode ser. Um já tá bom, né, pastor? Tem vários Samuel, tem hoje tá bonito, todo mundo põe o nome de Samuel, nome bíblico, né? Mas Samuel, eu sou uma individualidade, o outro, cada um, cada um. Então, quando você fala de eu sou eu, né? Eu sou mais eu. Quando os ímpios eles ensinam assim para fulano me difamou, falou isso, você tem que ser mais você, tem que dar atenção para ninguém, não é o conceito do mundo, você tem que ser mais você, então eu sou mais eu. Esse eu é importante para a nossa identidade. É uma vez que cada ser humano está acostumado a observar a realidade a partir do seu próprio ponto de vista. Não vê assim. Quem foi que falou aí? A terceira turma, né? A esposa do pastor Atílio, eu falei, a senhora é quietinha, do seu jeito na madeira. Eu sou assim mesmo, pastor. Então, cada um é cada um. É uma personalidade. Então, não adianta achar que você tem que ser igual a mim ou a você, porque nós somos diferentes. Deus criou nós, cada um com a sua identidade. Então, o eu é muito importante, desde que esse eu não seja muito fora do normal, né? Então, a palavra excesso do uso da palavra eu pode mostrar um individualismo notável. Tá vendo a imagem aí do cara? É igual a música do Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Não é o cara sou eu? É o cara sou eu, né? Esse cara sou eu, individualismo. Nós temos que ser nós mesmos, no sentido de identidade. Eu sou Samuel, Marcelo, Lilian, Wellington e demais aí. Eu sou eu, mas eu não sou individualista. Individualista notável por parte daquele que se fecha em si mesmo, né? E não vê além dos limites. Eu sou eu, é meu mundo e você fica para lá. Do seu ego, ele não vê limites do seu ego. Eu sou eu igual eu não existe. Eu sou eu igual eu não existe, né? Então, se eu sou mais eu. Não, tem sim. Tem mais pessoas importantes que formam o mundo é lindo, né? Com toda essa problemática que existe, porque nós temos talentos diferentes uns dos outros, né? Pensou se todo mundo fosse igualzinho, tivesse com a camisa preta igual a minha, não ia ficar feio, né? Todo mundo vestisse, deixasse a barba branca, o outro, não, se todo mundo fosse igual eu igual a você, não ia ter graça. Então, o mundo é lindo porque cada um tem a sua individualidade, mas não individualismo, ego excessivo, pessoas que tendem a ocupar grande parte do seu tempo em conversas com amigos para falar de si mesmas. Colocar limites no ego também é um gesto de inteligência emocional para estabelecer boas relações pessoais, uma vez que todo vínculo afetivo parte da igualdade entre duas pessoas. Eu fico assim, o mundo é uma desigualdade, né? Minha família, por exemplo, minha família, convivo muito pouco com a minha família. Por quê? Eles têm um poder aquisitivo muito alto. Ah, você é parente do fulano? Nossa, mas e você? Ele tem ou não tem? Então, eu não vou lá no churrasco da casa dele, eu não convivo com ele. Por quê? Porque vai ser feio para mim. Não é o meu patamar de convivência. Não estou dizendo que não devo ir lá, se me convidar, eu vou. Mas assim, eu sou diferente no que tange o quê? Ao poder aquisitivo. Mas nos relacionamentos pessoais, uma vez que todo vínculo afetivo parte da igualdade entre duas pessoas. Então, se nós começarmos a colocar esse individualismo, eu lembro de um sobrinho que disse assim: eu vou ser rico da família, eu vou ser o mais rico da família e não vou precisar de ajuda de ninguém. Daí eu disse assim para ele: só que você esquece que todo mundo aqui também pode ficar rico, né? Aquela pessoa: você é o único rico da família, Lilian, o único rico da família. Aí vocês vão me pedir favor para mim. Isso é o individualista, né? Aquele que diz: eu sou o bambambam da família, eu sou, né, o fodão, desculpa a expressão, né?
Mas, por outro lado, o ego contém todos os instintos sexuais e agressivos. Como aspecto, vale ressaltar que o ego é o único componente da personalidade presente na mente humana desde o momento do nascimento, conforme a teoria psicanalítica, ou a teoria psicanalística, né, que se desenvolve ao longo da vida. O ego remete ao plano inconsciente. Tá vendo o menininho ali com a capa, pensando que é o Batman, e o outro pensando que é o Super-Homem? Quem que não... Olha, que interessante. Vai cair aí uns minutos, tá? 2 minutos mais ou menos. Mas nós vamos voltar a falar no outro quadro. Os traços de narcisista já começam na infância, nas brincadeiras, nas nossas brincadeiras, né? A gente querendo ser super-homem, o Batman, e remetendo aquele personagem. Na minha época era o National Kid, era o... Não sei o que mais, esse personagem aí, o Bonanza, o Tarzan. O narcisista era, eu sou Tarzan. Falava assim pro meu pai, ó, aqui, ó, meus músculos, aqui, ó. Põe a mão aqui pro sorver. E eu pensava que era o Tarzan. Então, o narcisista já nasce ali. Ele achando, ó, o menininho ali, um com a capa aqui, achando que é o Batman. E o outro pondo a mão aqui, achando que é o super-homem. Então, já é o narcisista aparecendo. Então, isso já nasce com a gente. Já nasce com a gente, né? É uma coisa que vem lá. Alguém pode, quando falar do berço, né, ele já vem da genética, né? Então é interessante que o individualismo é algo, todos têm o ego, todos têm o eu, mas para que a criança não se torne individualista e egoísta, ela precisa ser educada dentro desse plano, né, consciente, não inconsciente, de que você não é o biscoitinho o último biscoitinho do pacote, né? Uma mãe que vai no colégio, meu filho, ninguém não põe a mão no meu filho, porque meu filho, assim, olha, eu vou lá defender meu filho, mas é o seguinte, tem o filho dos outros também, né? Não é só o seu. Eu me lembro de um colega que queria que eu fosse na escola para chamar a atenção da professora e dos outros alunos, e não mexe com meu filho, porque meu filho é a menina dos meus olhos, né? Então, e o menino cresceu, hoje está adulto lá, mamãe da camisa, mamãe da calça, né? Igual aquele personagem que morreu, tadinho. Minha mãe deixa, né? Minha mãe deixa. A minha deixa. A mãe deixa ele fazer tudo. Então, um bota a capa que diz eu sou o Batman, e o outro é coisa de criança, tudo bem. E o outro pensa que é o super-homem. A gente já nasce com isso. E se isso não for trabalhado, a gente vai pensar que é no futuro aí, né, alguém importante, quando não somos, né? Como é que é? Megalomaníaco ou mitomaníaco, né? Então tem que tomar cuidado e sabermos quem nós somos. Então, o individualismo